Olá, eu sou Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne, hoje a gente vem falar como dois cortes de carne que aparentemente são a mesma coisa, na verdade são completamente diferentes e podem transformar o seu prato. Bem, para o vídeo de hoje eu tenho aqui duas peças que, se você olhar na anatomia do animal, deveriam ser a mesma coisa. Porém, não são. Eu tenho aqui a paleta, que está defumada, e o pernil, que também está defumado. Os in natura não caberiam aqui, eles são enormes. Mas eles servem direitinho para demonstrar o que a gente precisa para o vídeo de hoje. Se você não sabe, o pernil e a paleta, eles são as patas do animal. Sim, as patas. Porém, o pernil é a pata traseira do animal e a paleta é a pata dianteira do animal. Deveriam ser a mesma coisa, teoricamente. Porém, não são. E na hora de cozinhar, eles ficam bem diferentes. Bem, vamos começar pelo pernil, que é o corte que provavelmente todo mundo conhece um pouquinho melhor. E ele é considerado uma carne nobre justamente porque quase toda a gordura do pernil está aqui, ó, numa camada externa e não necessariamente nos cortes internamente. É uma carne relativamente magra, tá? Tirando, claro, a camada de gordura. E é daqui que saem muitos cortes macios do animal, como, por exemplo, a picanha. Se você não sabia, ela sai do pernil suíno. E justamente pela camada de gordura dela ser externa, ela é uma carne que se beneficia muito de cozimentos mais rápidos. E eu sei que você está pensando aí, nossa, Natália, mas lá na minha família eles sempre compravam um pernil inteiro e ele ficava o dia inteiro assando para comer à noite, isso não é cozimento rápido. Amigos, um pernil inteiro, principalmente se ele tiver pele, osso e toda a gordura, ele vai ter em torno de 10 quilos. Então é relativamente rápido sim. Digamos que um pernil inteiro, se ele demorar umas 5 horas, 6 horas para assar, é relativamente rápido, porque uma paleta do mesmo tamanho demoraria umas 12, tá? E aqui na nossa peça, no nosso lindo bacon de pernil Cia Carne, que aliás é uma das 4 partes do suíno que a legislação permite ser chamada de bacon, a gente consegue ver que ela tem um percentual muito alto de carne. Ou seja, você pode colocar assim no seu sanduíche como bacon se você quer ele um pouquinho mais carnudo? Pode. Porém, eu super recomendo essa peça se você precisa servir muitas pessoas, sabe? Para um jantar maior, um almoço maior, reunião de família, sabe? Você precisa fazer uma quantidade muito grande de comida. Ele é excelente. Por que isso? Os nossos bacons, as carnes defumadas, elas vêm praticamente prontas para o consumo. O processo de defumação natural pelo qual elas passam já pré-cozinha a carne, ou seja, basta aquecer, fatiar e servir. Então, fica a minha dica, na sua próxima festa, se você não tiver 3 dias para preparar a carne, bacon de pernil Cia Carne. E essas características que eu acabei de falar, ter uma carne mais magra, pois a camada de gordura é externa, o cozimento mais rápido, ele beneficia muito a carne, são características que também podem ser aplicadas a algumas outras peças que a gente já conhece e ama, mas você que não tem costume de comprar carne lá no mercado, pode ser que fique ainda com um pouquinho de dúvida, tá? Ela é excelente para fazer assados mais rápidos, para fazer em bifes fica uma delícia, para assar inteira, é claro, fica maravilhoso, com molhozinho especial, então incrível. E assim como ela, o lombo, o filezinho e a picanha, que eu acabei de citar, que sai dela, são ótimos cortes para se utilizar mais ou menos no mesmo formato. Já a paleta, que é esse corte lindo aqui, ela tem uma composição bem diferente do nosso querido pernil. Por que isso? Ela também tem uma camada externa de gordura, porém, ela possui um pouquinho mais de músculo e ela tem algo que é delicioso se for bem trabalhado, que ela tem mais camadas de gordura entremeada, mais marmoreio dentro da carne.
Isso significa que se ela for cozida da maneira certa, ela fica maravilhosa, desfiando, macia, sabe? Aquela soltando com a colher de você encostar. Ela precisa de um cozimento completamente diferente. Por muito tempo eu já escutei que a paleta era considerada uma carne de segunda e eu odeio esse termo, porque para mim não existe carne de segunda, existe cozinheiro ruim, tá? Toda carne pode ser de primeira desde que você saiba cozinhá-la direito. E a paleta, ela é uma carne que ela é incrível, não só assim como o bacon. E ela, ao contrário do pernil, ela se parece um pouco mais com o nosso bacon tradicional. Porque se você reparar as camadas aqui, ó, a paleta lembra um pouco mais a barriga suína, tá? Mas ela é excelente para fazer cozidos longos, sabe? Aquela carne de panela maravilhosa, desfiando, que ficar com um caldo rico, super gostoso. Ou até assada mesmo, só que lentamente, sabe? Por muitas e muitas e muitas horas. Talvez no forno a lenha, até para dar um gostinho mais delicioso. Apesar do que, se você seguir a minha dica e comprar o bacon de paleta se carne, você não vai precisar, tá? Do forno a lenha. É muito mais fácil porque, mais uma vez, ela já está pronta para o consumo, basta aquecer. E todas essas características que eu acabei de dar para a paleta, que são ter uma camada externa de gordura, porém também ter gordura entremeada, sabe? Precisar de um cozimento mais lento, às vezes até ir parar na panela de pressão um pouquinho, são características também, tá? Da barriga suína. E às vezes, a costela e a sobrepaleta. Na verdade, a sobrepaleta, eu sempre falo que ela é a peça mais coringa do suíno, justamente porque você consegue fatiar ela em bife e fazer ele ficar, tipo assim, super macio, rapidinho. Mas se você quiser usar ela para fazer uma carne de panela mais rápida, ela também fica muito boa. Como ela está ali entre a paleta e o lombo, ela tem características dos dois. E a costela, ela não tem a camada de gordura externa. Quer dizer, ela pode ter. Na Cia Carne, inclusive, tem alguns cortes que tem essa camada externa de gordura e eles são incríveis. Entra no nosso site e dá uma olhadinha no catálogo para você ver que maravilha que elas são. Bem, espero que vocês tenham aprendido direitinho como uma peça que externamente parece ser exatamente a mesma coisa, gera dois cortes completamente diferentes, porém igualmente gostosos, tá? Como a paleta e o pernil. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quinzenalmente a gente traz receitas e dicas incríveis sobre carne suína, com a melhor carne suína que tem, né? Cia Carne. Até a próxima!